Quando eu me lembro que eu sou do século passado, isso me dá uma ideia de que eu sou velho demais da conta, né? Mas eu acho que a maioria de nós aqui é do século passado, né? Alguém mais, além de mim, é do século passado? Só eu? Tá. Então o século passado está aí, né? Pertinho da gente. Mas se você imaginar 2 séculos atrás, no século XIX, eu não sei se você sabe isso historicamente, mas a média de vida no século XIX, a média de vida das pessoas, era 37 anos. Era a média de vida. Então eu já estaria hoje na 3ª idade ou 4ª idade, e a maioria de nós não estaria mais aqui, né? Porque a expectativa de vida era 37 anos. O que acontecia? As pessoas adoeciam, morriam, às vezes vilarejos inteiros adoeciam, morriam, então não tinha explicação para essas mortes. Então a expectativa de vida era muito baixa, 37 anos de vida. E aí a ciência tentando explicar o que acontecia, chegaram a uma teoria chamada abiogênese, que é a geração de vida a partir do nada. Então quer dizer, para explicar que uma pessoa ficava doente e morria, do nada, de uma coisa não viva, surgia alguma coisa que entrava no seu corpo e você morria. Bela explicação, né? Era assim que era a explicação, é a teoria da biogênese, da geração não biológica, da origem não biológica das doenças. Então, algo gerava essas doenças. Quer dizer, era uma explicação, talvez, se você for investigar, longa, mas que, na verdade, não adiantava de nada, porque não respondia à questão, as pessoas continuavam morrendo. E como eu disse, às vezes vilarejos inteiros, às vezes cidades inteiras. Então a expectativa de vida era muito baixa. Até um senhor, biólogo, ficar intrigado com isso. Ele falou, não, essa explicação não é suficiente para mim, eu vou investigar esse negócio mais a fundo, não é possível. Não é possível. Aí ele começou a investigar, ele se chamava Louis Pasteur, para os franceses aí, eu tentei caprichar na pronúncia, mas a gente na escola falava Louis Pasteur, né, sei lá, mas é Louis Pasteur. Até esse cidadão perceber que existia um mundo além daquele visível. E aí ele criou a teoria da microbiologia, dos micro-organismos. E aí ele descobriu os micróbios, os germes. E ele descobriu que era isso que causava as doenças e as pessoas morriam. E muitas vezes, esses germes, esses micróbios, passavam de pessoa para pessoa, às vezes numa conversa, às vezes em você tocar alguma coisa e a pessoa tocar também, ou de você estar num coletivo, num lugar fechado, com outras pessoas, ou no toque das mãos, ou de um beijo. Isso passava de uma pessoa para outra e a outra pessoa também adoecia. Obviamente que na época, acharam que ele estava louco. Falaram, não. Você quer me convencer de que eu tomo uma água aqui, aí eu estou com uma doença e tem alguma coisa que vai ficar aqui que eu não enxergo, que eu não vejo, a outra pessoa vai tomar e vai ficar gripada igual a mim? Não, isso não pode ser verdade. Ninguém acreditava. Por quê? Porque ele estava falando de um mundo invisível. Mas a descoberta do Louis Pasteur fez toda a diferença na humanidade. Porque ele conseguiu comprovar a existência desses micro-organismos, e aí criou-se vacinas, criou-se prevenções, e as coisas foram melhorando, e pessoas começaram a ser curadas. E isso influenciou a nossa geração, porque hoje a expectativa de vida mais que dobrou da época de 2 séculos. Nós estamos falando de 200 anos atrás, não estamos falando de 5.000 anos. Estamos falando de 200 anos. Hoje a expectativa de vida está entre os 70 e 75, a média, né? E aí, por causa dele, a gente começou a lavar mais as mãos, tomar mais banho. Hoje, talvez, várias mulheres aqui presentes têm na bolsa um álcool gel,
Quer dizer, hoje em dia, ninguém mais tem dúvidas de que existe coisas invisíveis que têm uma influência muito grande no nosso mundo visível. Coisas que esses olhos não conseguem ver, mas que influenciam. E todo mundo sabe disso, porque todo mundo já ficou doente, todo mundo já ficou gripado, viu o filho ficar gripado também, a esposa, todo mundo na mesma casa. Então não se tem dúvida mais em relação a isso. Bom, da mesma forma, a Bíblia nos diz e nos ensina sobre um mundo invisível com esses olhos, mas que está tão presente quanto o mundo dos micro-organismos, que é um mundo espiritual, que é um mundo onde tem forças do bem e forças do mal se degladiando o tempo todo. A Bíblia fala desse mundo. E eu sei que hoje, talvez aqui, essa noite, tenha gente que ouça isso da minha boca e tem a mesma reação de algumas pessoas lá no século XIX. Fala assim, quer me convencer que existe alguma coisa que eu não estou vendo, que vai influenciar a minha vida, meu casamento, as minhas finanças? Está querendo me convencer? Para! Né? O Louis Pasteur ouviu isso várias vezes. Então, provavelmente, alguns de vocês ainda pensem desse jeito. Falam, não, eu gosto da Bíblia, acho Jesus um cara bacana e tal, mas não, isso já está extrapolando. Então, nessas 4 próximas semanas, eu vou me dedicar, com tudo que eu conseguir, a revelar, não só revelar para vocês esse mundo espiritual, esse mundo invisível, mas muito mais do que isso, ajudá-los a lutar contra esse mundo invisível, esse mundo espiritual que tanto nos influencia. Bom, hoje, para você ter uma primeira ideia de como esse mundo invisível funciona, a melhor forma de você detectar esse mundo invisível do qual eu estou me referindo agora, é você olhar para a sua própria vida. Não é no microscópio, não é num tubo de ensaio, mas você olhar para a sua própria vida. Para atitudes que você tomou, que você, quando olha no espelho, fala assim, mas como que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui tão idiota ao ponto de tomar essa decisão? Como que eu deixei esse relacionamento doentio ir para frente, me prejudicar, e eu não percebi isso antes? Como que eu entrei naquela turma e não consegui mais sair, e acabei entrando no vício, e nas baladas, e aí acabei nisso? Hoje, como você olhando para a sua própria vida, você vai perceber que em alguns momentos você tomou decisões, desculpa a palavra, mas idiotas, e eu fiz isso muitas vezes, por isso que eu não tenho problema para falar essa palavra. Quantas vezes eu tomei decisões idiotas, estúpidas, que um tempo depois, olhando para trás, eu vi que eram estúpidas, mas que na hora eu fui envolvido por alguma coisa que me fez tomar essas decisões. Assim como provavelmente muitos de vocês já fizeram. Então essa é uma maneira de você enxergar esse mundo invisível. A outra, talvez até mais fácil, é você olhar o comportamento de pessoas que você ama e que às vezes estão nesses momentos, desse momento da vida, nesses dias ou no passado, fazendo coisas estúpidas, e você fala assim, não é possível que você não está vendo que isso vai te levar para esse lugar. Alguém já falou isso para alguém ou já pensou? Não, né? Só eu. Tá bom. Quantos de nós já não fizemos isso? Você olha para um filho, você olha para uma esposa, para um marido, para um amigo, você fala, você não está vendo que isso aí vai acabar com você? Você não está vendo que esse caminho vai te levar só para coisa errada, só vai piorar? Você não está vendo que você vai perder a saúde fazendo isso? E esse não está vendo tem a ver com esse mundo espiritual. A pessoa, muitas vezes, não está vendo. Ela está cegada por um mundo espiritual. Ela não consegue ver o que ela precisava estar vendo. Bom, e aí você diz, né? Poxa, como que você não enxerga? Como que você não enxerga? Eu queria abrir os seus olhos para que você pudesse ver. E é esses olhos que a gente vai
tentar ajudar vocês e a nós mesmos a abrir para esse mundo espiritual. Porque por causa disso, e a arma principal desse mundo espiritual é distorcer levemente a verdade. Essa é a arma principal desse mundo espiritual. É causar uma leve distorção na verdade, até que, num caminhar, essa pequena mentira se torne uma grande mentira. E aí você está enrolado. E aí você já está prejudicado. Aí suas finanças já foram para o beleléu. Mas no comecinho, a estratégia é criar uma distorçãozinha da verdade, e aí você faz um leve desvio do caminho. Porque se a proposta fosse assim, não, vira para cá, né? Ninguém ia virar. Se a proposta fosse assim, desse mundo espiritual, olha, eu quero que você encha a cara até você ter um coma alcoólica e morrer por causa da bebida. Alguém ia aceitar essa proposta? Quem ia levantar a mão e falar, eu quero, eu primeiro? Ninguém ia aceitar essa proposta. Mas, se alguém te convencer, se esse mundo espiritual te convencer de que, você bebeu um pouquinho, é legal, porque você vai na festinha, você já fica mais soltinho, né, você vê aqueles comerciais, né, de cerveja, né, nossa, você abre uma cerveja, a mulherada chega na mesma hora, né, você fica impressionado com aquilo, você acredita naquilo, você começa a abrir portinhas. Não, quem sabe, um pouquinho também, eu nunca vou chegar nesse ponto, e aí daqui a pouco você chegou nesse ponto. Então essa é a estratégia desse mundo espiritual. Mas ao mesmo tempo que a gente vê isso acontecendo à nossa volta, nas nossas famílias, nas nossas casas, ao mesmo tempo, às vezes você encontra uma família ou um amigo seu que aparentemente enxerga coisas que você não enxerga. Vez ou outra você encontra um amigo, uma família que parece que a pessoa passa por essas coisas de forma a não se contaminar. E aí você fala assim, puxa, eu queria ser feliz como aquela pessoa, eu queria ser saudável como aquela pessoa, eu queria ter paz como aquela pessoa. O que será que ela está enxergando que eu não estou enxergando? Esse é o desafio dessa série. O que a gente pode enxergar que a gente não está enxergando, que pode fazer toda a diferença na nossa vida? Então eu quero começar hoje lendo um texto para vocês do Evangelho de João, no capítulo 8. Quem trouxe a sua Bíblia, e eu sempre incentivo você a trazer sua Bíblia, para você poder fazer suas anotações. João capítulo 8. O que está acontecendo aqui, aliás, o que acontece nesse livro aqui, né? Quem frequenta a igreja, quem lê a sua Bíblia em casa, ou pelo menos lê alguns versículos nas redes sociais, né, que os amigos postam, sei lá. Tem muita coisa na Bíblia que você gosta, segue e não tem dificuldade nenhuma. Quando a Bíblia fala que os filhos devem obedecer aos pais, você fala, puxa vida, nossa, eu quero isso para minha família. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, e no próprio Evangelho de João, né, lá no capítulo 3, o próprio Jesus fala assim, porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o Seu Filho único para morrer pelos nossos pecados, e todo aquele que nele crê, não precisa morrer mais, vai ser salvo, terá vida eterna. Puxa, quando você lê isso, você fala, nossa, isso me traz muita paz, muito conforto. O livro de João é um livro que a gente sempre aconselha para quem está começando a ler a Bíblia. É muito bacana, muito legal, tem muitas coisas de uma forma poética, mas muitas verdades muito interessantes. O próprio capítulo 8 tem aquela passagem que Jesus estava no templo, aí chegaram com uma mulher que tinha sido pega em adultério, não sei se a maioria se lembra, e aí, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, Jesus olha para ela e fala assim, e vocês não têm pecado? Quem não tiver pecado, joga a primeira pedra, porque a condenação era apedrejamento. E aí, um disfarça aqui, disfarça ali, todo mundo foi embora, e Jesus falou, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Está lá no capítulo 8, depois eu gostaria que você lesse o capítulo todo na sua casa. Aí você ouve isso, você fala, puxa, que bacana. Né? Ou então, no próprio capítulo 8, diz que conhecereis a verdade e a verdade os libertará.
Pô, isso é uma coisa incrível, porque quanto mais a gente se aproxima da verdade, mais livres nós somos. Maravilhoso. Mas no capítulo 8 de João, nesses versículos que eu vou ler com vocês, Jesus estava no templo e os fariseus, aqueles religiosos da época, estavam querendo pegar Jesus em alguma armadilha, porque na verdade eles tinham muitos ciúmes de Jesus, porque as pessoas seguiam Jesus. Jesus fazia milagres. E aí os fariseus, os religiosos da época, eles tinham ciúmes. Então eles queriam pegar Jesus em alguma armadilha, tentar derrubar. Eles eram maquiavélicos, às vezes, apesar de que na época não tinha ainda essa expressão, mas eles criavam situações para ver se pegavam Jesus em algum erro. E olha como Jesus lida com esses religiosos. Nós não estamos falando de gente louca do mundo, é religiosos. Jesus tratando com esses religiosos que estavam argumentando assim com Jesus: nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Moisés. Quem é você para falar que você é o Messias enviado de Deus? Jesus falou: olha, se vocês realmente conhecessem Abraão, realmente conhecessem Moisés, de verdade, e não só de discurso, vocês saberiam que eu sou o enviado, o Messias prometido. Mas vocês estão cegos, e aí Jesus entra no nosso assunto aqui. Versículo 43 diz o seguinte: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que vocês não entendem isso que eu estou tentando falar para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês, e Jesus está falando com os religiosos, pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Olha a autoridade e a ousadia de Jesus falando para os religiosos da época. E Jesus, nesse momento, ele diz: sim, existe uma personificação do mal, que Jesus mesmo deu o nome de diabo. É a personificação de todo o mal, como se concentrasse todo o mal em alguém, em algo. Jesus está falando, é o diabo. Ele existe. E ele não só existe, ele influencia. E vocês, fariseus, que estão tentando isso contra mim, são filhos dele, vocês estão seguindo, realizando o desejo deles. Jesus fala isso na lata, de forma agressiva, assim. Porque eles falaram, né, nosso pai é Abraão, nós somos filhos de Abraão. Ele falou, na verdade, vocês são marionetes desse diabo, vocês estão sendo manipulados. Olha, ele continua. Ele, né, e Jesus se refere ao diabo, ele, o diabo, foi homicida desde o princípio. Desde Adão e Eva, ele agia nesse mundo. Quando o pecado entrou nesse mundo. Vocês se lembram se você ler Gênesis lá, a questão da Eva com o fruto proibido foi uma leve distorção da verdade. Não foi uma mentira horrível assim, não, Deus é um enganador, ele está mentindo para você, não, isso aqui, não, foi uma distorçãozinha da verdade. Olha, na verdade, vocês não vão morrer se vocês comerem esse fruto. Vocês só vão ficar mais inteligentes, mais sábios, vocês vão enxergar a diferença entre o certo e o errado. É isso que vai acontecer. Olha, soou bonito aos ouvidos de Eva. E ela desobedeceu. E aí causou o quê? Causou a morte, a separação. Não era para a gente morrer, não era para a gente ficar doente, não era para isso acontecer. O plano de Deus não era esse. Mas a morte entrou no mundo quando entrou o pecado, quando houve essa desobediência. Então, Jesus está falando, essa personificação do mal, ele é assassino, ele é homicida desde o princípio, desde sempre. E ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha que curioso. Isso está na sua Bíblia. Leia depois na sua casa. Jesus está deixando claro que sim, existe uma força do mal, que ele nomeia como diabo, que vive nesse mesmo planeta onde tem as forças do bem, onde tem Deus, onde tem Jesus, onde tem filhos, onde tem coisas muito legais. Existe uma força também que trabalha contra nós. E o objetivo real e sem maquiagem dessa força chamada de diabo é matar, roubar e destruir. É a agenda dele todos os dias.
Eu brinco aqui, já falei isso mais de uma vez. Ele acorda de manhã, olha na agenda, matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer com você. Matar seus relacionamentos, sua saúde, destruir suas finanças. É isso que ele quer fazer, destruir. É isso que Jesus está abrindo. Ele está abrindo as coisas assim, suas amizades, seus relacionamentos. Ele influencia em tudo, em tudo. E Jesus não tem nenhuma dificuldade de falar nisso, porque o próprio Jesus teve um diálogo cara a cara. Eu não posso dizer literalmente, porque eu não sei como que foi a personificação. Mas se você olhar lá em Lucas capítulo 4, voltando um pouquinho para trás na sua Bíblia, em Lucas 4, Jesus tinha ido ao monte, logo no comecinho do ministério dele, e ele fez um jejum de 40 dias. Ficou lá 40 dias buscando a Deus em oração, e o diabo apareceu para Jesus. E olha como que foi essa conversa, que eu não sei literalmente como foi, não sou ousado para dizer alguma coisa em relação a isso, mas houve esse diálogo entre Jesus e o diabo. O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles. Olha que coisa maluca, gente. Tem gente pensando assim, vamos falar de amor, que é mais gostoso. A gente fala muito de amor nessa igreja aqui, muito de graça, mas a gente não pode fechar os olhos para essas coisas, porque às vezes, meus queridos irmãos, às vezes a gente está passando por muita dificuldade, e parece que as coisas não se resolvem, não andam e não mudam. E pode ser, em muitos casos, que nós não estejamos enxergando essas forças atuando em nós mesmos, nos nossos negócios, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. É só por isso que a gente precisa falar disso. É por amor que a gente precisa falar disso. Então, Jesus está dizendo que o diabo, e ele fala em outra ocasião, que é o príncipe desse mundo. Quer dizer, há mais possibilidade de maldade do que de bondade no mundo. E eu sei que muitas vezes você já viu isso, né? Não é muito mais fácil fazer coisa errada do que fazer coisa certa? Obrigado, Jane. É muito mais fácil, né? A gente tem um ditado, brincadeira, para baixo, todo santo ajuda. É uma bobagem isso, mas assim, é verdade. Você ir para o buraco é facinho, você acha amigos, você acha companheiros, um monte de gente te dá a mão para você ir para o buraco. É muito mais fácil do que você levar uma vida correta. A diferença vai estar lá na frente, não aqui. Aqui agora, às vezes até parece que a vida para baixo é mais prazerosa do que a outra, mas os frutos que você vai colher é que vão fazer toda a diferença. E às vezes, meus irmãos, eu falo isso com todo amor, às vezes a gente está colhendo frutos que não precisaria estar colhendo, porque a gente não está atento a isso que Jesus está querendo ensinar para nós, através dessa palavra. Então, Jesus falou que o diabo disse: eu lhe darei autoridade sobre todos eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem quiser. Então, o diabo falando para Jesus: se você me adorar, tudo será seu. O mal falando para o bem. Se você der só uma ajoelhadinha, não precisa ser muita coisa, mas só você dar uma ajoelhadinha e falar assim: olha, tamo junto, hashtag tamo junto. Se fizer só isso, eu posso te dar tudo. Dinheiro, poder, reinos. Claro que nessas propostas nunca tem o que vai realmente acontecer. É aquela leve distorçãozinha da verdade, que acaba trazendo consequências terríveis. Eu sei que isso causa um mal-estar, ouvir isso. Eu sei que muita gente vai dizer assim: puxa, mas como é que eu vou crer nisso? Eu não entendo como que é isso. Eu vou falar para vocês que eu creio sem entender muito bem também, porque eu creio em muita coisa.
que eu não entendo completamente. Eu não entendo como que eu posso pegar hoje em dia meu celular e falar de São Paulo com a minha esposa em casa, vendo o rosto da minha esposa. Eu não entendo como aquilo funciona. Eu sei que funciona. Eu sei que eu disco lá, Skype, alguma coisa assim, eu vejo o rosto, mas eu não sei. Se você me perguntar como, eu não sei. Eu sei que acontece. Então é mais ou menos assim o mundo espiritual. Você não vai ver, em alguns casos raros, às vezes a gente até vê, mas você não vai ver as coisas. Mas você vai ver as consequências, você vai ver que aquilo funciona ou atrapalha. É disso que nós estamos falando. Bom, 3 anos depois desse acontecimento aqui, desse diálogo de Jesus com o diabo, exatamente 3 anos depois disso, aqueles fariseus conseguiram, com uma pequena distorçãozinha da verdade, crucificar Jesus. Não é bem desse jeito que ele está falando. Ele não é tão justo assim. E contrataram gente para mentir sobre Jesus. E mataram a pessoa mais justa que habitou nesse planeta, mais amorosa de todos, foi morta por causa dessas forças, dessa distorçãozinha da verdade. Para a glória de Deus, Jesus não ficou morto, para nossa salvação, Jesus ressuscitou. Mas para você ver como as coisas são. Criaram uma leve distorção da verdade ao ponto de crucificarem o homem mais justo que já esteve nesse planeta. E 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo, que é outro, depois de Jesus, é o cara mais importante da Bíblia, escreveu a maioria dos livros da Bíblia. E lá na carta de Efésios, ele falando com o pessoal de umas igrejas, aconselhando, Paulo toca nesse assunto de novo. O segundo personagem mais importante da Bíblia depois de Jesus, o apóstolo Paulo, fala da mesma coisa, que nós vamos tratar com mais detalhes nessa série. Paulo diz o seguinte lá em Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus. Olha, está parecendo uma coisa de guerra, né? Mas é uma guerra espiritual. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele monta ciladas, armadilhas. Coisas que parecem a verdade, mas não são a verdade. Então Paulo está falando, existe esse mundo invisível, que a gente precisa aprender a se proteger. Existe esse mundo invisível que distorce um pouquinho a verdade ao ponto de levar você para a morte, para a perda do relacionamento, para a perda da saúde, para a perda da alegria, para tudo. Existe. E ele faz isso de forma sutil. O prazer, o prazer, todo mundo quer ter prazer, mas sutilmente o diabo distorce o prazer. É importante você ter prazer? Claro que é. Mas você tem que saber para onde você está indo. Porque aquele prazer momentâneo pode te levar a uma gravidez indesejada, pode te levar a um vício que vai te acompanhar o resto da vida. É uma distorçãozinha. Prazer, todo mundo quer ter prazer, eu quero ter alegria, eu tenho prazer com a minha família, eu tenho prazer com tantas coisas, eu gosto de música. Mas tem um prazer que não é tão legal assim, mas que esse mundo espiritual distorce um pouquinho, para que você ache que, não é tão legal, mas também não faz tão mal. O que tem? Assisti um videozinho aqui e tal, madrugada, minha mulher está dormindo, sei lá o quê. Não tem problema. Aonde isso vai te levar? A proposta inicial parece tranquila, mas aonde isso vai te levar? Ou, vou andar com esse pessoal, meus amigos, todo mundo fuma, cheira, mas eu não vou me misturar, eu só sou amigo deles, não vai acontecer comigo. Aí daqui a pouco, mas também um pouquinho, uma vez também, que tem uma vez, né? Nenhum corrupto desses que estão indo para a cadeia agora começou planejando um roubo de 100 milhões de reais. Ele começou com R$1.000. Uma vantagem ali, uma porcentagem aqui. Todo mundo faz. Qual que é o problema?
Onde é que está o erro? Isso aqui, pô, eu estou ajudando aqui, estou fazendo a ponte, o que tem eu ganho uma porcentagemzinha disso aqui? Não é assim? É assim que começa. E termina onde? Graças a Deus, para alguns está terminando na cadeia. Que é onde deve estar o cara que roubou o país, que tomou tudo. Mas é assim, é desse jeito que as coisas acontecem. O desejo é outra armadilha também do diabo, porque é gostoso desejar as coisas, e é saudável você desejar as coisas. Pô, desejo ter um casamento legal, desejo ter uma casa legal, desejo ter um emprego muito bom. O desejo é uma coisa boa. Mas uma leve distorção no desejo pode te fazer achar que você precisa de alguma coisa que na verdade você não precisa. É um desejo, mas aí você põe na cabeça, não, eu preciso daquilo, eu preciso comprar aquilo, eu preciso ter aquilo, e não interessa o que eu vou ter que fazer para conseguir aquilo, porque eu preciso. E aí esse desejo vira uma ganância, vira ganância. E aí a ganância às vezes te leva à falência, ou à cadeia, ou sei lá. É assim que esse mundo funciona. É mais ou menos igual algumas lojas da internet, nunca entregam o que prometem. Você compra, mas na hora que chega o produto não é aquilo. É mais ou menos isso, desse jeito que o mundo espiritual do mal age no nosso meio. Te promete, coisinha de nada, e aí lá na frente você acaba todo enrolado. E sabe o que é pior? Pior ainda que o mundo espiritual faz? Muitas vezes, ele confunde tanto a sua cabeça, que você acaba culpando Deus pela sua desgraça. Você dá uma desviadinha, na verdade, vai por esse caminho, erra, quebra a cabeça, a hora que você está lá no fundo do poço, você fala, Deus, mas você não fez nada. Como que você deixou isso acontecer comigo? Sendo que foi você que foi tomando cada uma das decisões. Se você buscasse a Deus, Ele estava te apontando outra direção. E aí, Paulo diz assim no versículo 12, do mesmo capítulo de Efésios 6, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Olha só que loucura. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando o que Shakespeare veio falar muitos anos depois, que existe mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia consegue perceber. Existe mais coisa envolvida do que os nossos olhos podem ver. Existe um mundo espiritual. Existe um mundo que guerreia o mal contra o bem o tempo inteiro. Entre Deus e o diabo, na minha e na sua vida. Ninguém está livre disso. Por isso que nós precisamos estar atentos. Porque senão, você sempre vai ter uma boa desculpa para justificar o seu erro. Você vai distorcer a verdade para si mesmo, a pior coisa que tem. Por isso que é bonito o que eu destaquei ali em João, conhecereis a verdade os libertará. A pior coisa que tem é quando você começa a mentir para si mesmo, e você começa a acreditar naquela verdade, naquela mentira, como se fosse verdade. É a pior coisa que tem. Você fica cada vez mais escravizado, e muita gente não consegue se libertar, não consegue. E cada vez se afunda mais. Num relacionamento doentio, num vício, numa corrupção, numa mentira, num relacionamento, cada vez se enrola mais. Mas às vezes, todos nós, aí sem exceção, todos nós que estamos aqui hoje, às vezes nós temos a exata certeza de que existe esse mundo espiritual no nosso meio. E eu vou provar para vocês que mesmo você que está meio em dúvida, tem hora que você tem certeza absoluta que existe alguma força espiritual que distorce a verdade. Quando você vê, por exemplo, um grupo religioso que em nome de um Deus degola outras pessoas, corta o pescoço, joga a cabeça ali. Todo mundo sabe do que eu estou falando.
Você sabe que essa gente acredita que está fazendo aquilo em nome de um Deus? Matam crianças, famílias inteiras, em nome de Deus. Amarram uma bomba no corpo e matam um monte de gente inocente, achando que estão fazendo algo para um Deus. Percebe a astúcia dessa força do mal? É uma distorçãozinha da verdade, leva as pessoas a loucuras absurdas. A hora que você olha para isso, vamos falar a verdade, todos nós olhamos para isso e fala assim, não, existe alguma coisa do mal, não é possível. Nenhum ser humano normal chega num ponto desse. Mas está aí, na sua cara e na minha cara, nas nossas televisões, está aí, na nossa frente. Tem um momento que uma população, uma raça, olha para outra raça e considera a outra raça inferior. Nós somos superiores. Nós somos loiros, de olhos verdes, altos. Nós somos uma raça superior. Os judeus, aquele povo, eles só querem roubar o nosso dinheiro. Nós precisamos acabar com aquela outra raça. Campos de concentração, gente morrendo com gás para economizar bala de revólver. Uma vida vale menos do que uma bala de revólver. Aí você fala assim, não, tenho certeza que existe o mal. Não é possível chegar num ponto desse. E a gente vê isso o tempo todo. Quando você vê na sua televisão casos de pedofilia, gente, um bebezinho, coisas horrorosas, você fala assim, não, existe o mal. Então, existe. Não é porque toda vez, nem todas as vezes ele vai se revelar dessa forma tão óbvia. E esse que é o perigo. E é disso que nós vamos falar nesses 4 capítulos. Nem sempre ele vai aparecer de uma forma óbvia, de que você olha e fala, não, ali está cheio de maldade. Ali. Não, esse caminho é do demônio, isso é coisa do capeta. Nem sempre é tão óbvio. E essa é a parte mais complicada, quando não é óbvio, quando é uma leve distorçãozinha. E é disso que nós vamos falar em 4 semanas, e eu convido todos a estarem juntos. E a gente vai juntos, o Ministério de Oração dessa igreja, todos aqui que quiserem participar, estarmos orando uns pelos outros, para que todos nós sejamos livres, libertos e conheçamos a verdade que é Jesus, para que a gente possa caminhar e ser fortalecidos, e vestir a armadura de Cristo, para resistir às forças do inimigo contra as nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, misericórdia, Pai, tem misericórdia de nós, quando por vezes nos deixamos enganar por essas vozes do mal, quando por vezes tratamos um pequeno erro como um deslize, não como um pecado, Deus, e insistimos naquilo. E alguns de nós estão em situações dificílimas na vida espiritual, emocional, física, que só pela Tua misericórdia podem sair dessa situação, Pai. Mas nós clamamos por essa misericórdia, para que o Senhor estenda a mão, Senhor Deus, sobre aqueles que estão no fundo do poço, e os levante, Senhor Deus, e os dê força, os dê confiança, e principalmente, Pai, nos capacita para nos armarmos para essa guerra espiritual, Pai, para que saibamos lidar com essas questões espirituais. Nos dá sabedoria, discernimento, Senhor Deus, e graça, para que cada um de nós, Pai, a partir dessa temporada das nossas vidas, cada um de nós possa ser vitorioso sobre as forças do inimigo, pelo Teu poder, Senhor Deus, nas nossas vidas. Dê-nos a todos uma semana muito abençoada, Senhor Deus. Aqueles que estão precisando de emprego, que o Senhor providencie, Senhor Deus. Aqueles que estão precisando de paz, que o Senhor entregue a sua paz. Aqueles que estão precisando de reatar relacionamentos, sejam reatados, Senhor Deus. Aqueles que estão precisando se livrar de vícios, consigam, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas que tenhamos uma semana abençoada para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus os abençoe, queridos. Semana que vem, venha, traz um amigo. A gente põe mais cadeira aqui, não tem problema.